Eu tenho certeza que, assim como eu, você já se pegou perguntando: será que a imprensa finalmente acordou para a merda que eles fizeram? Veja só, desde 2019, toda a extrema imprensa brasileira, Estadão, Folha de São Paulo, CNN, Globo, eles se transformaram numa espécie de torcida organizada para todas essas decisões absurdas que foram tomadas pelo STF, principalmente por Alexandre de Moraes. Decisões que censuram parlamentares, pessoas em comum, fecham empresas, fechou Terça Livre, que até hoje não tem uma denúncia contra uma empresa que era um dos maiores, a maior empresa de comunicação do conservadorismo no Brasil. Buscas e apreensões na casa de parlamentares por conta de palavras. Foi uma torcida organizada, com pompomzinho e tudo mais. Aí agora, eles estão querendo se posicionar como se fosse contrário a essa decisão do STF de votar inconstitucional o artigo 19. Sim, algumas, né? Pelo menos o que foi publicado hoje é um editorial da Folha de São Paulo. Bom, resumindo, como vocês sabem, o André Mendonça fez um voto sensacional, sim, esplêndido, mostrando a gravidade do que está prestes a acontecer com essa votação que está acontecendo lá, que vai acabar com a rede social no Brasil. Tá? Todo o assunto da rede social se tornar polêmico, que poderá ser considerado polêmico, será retirado. Então você imagina, até a imprensa vai ficar sem poder publicar nas redes sociais. Aí o André Mendonça fez um voto e a Folha de São Paulo publicou isso aqui, ó. Editorial: Mendonça está certo sobre regulação das redes. Ministro do STF adere aos princípios constitucionais da liberdade de expressão no julgamento do Marco Civil da Internet. Olha que loucura isso daqui. Ela está falando que o voto do André Mendonça foi um bom voto porque ele adere aos princípios constitucionais da liberdade de expressão. Isso quer dizer o quê? A Folha de São Paulo está falando que os outros votos, eles se destoam, se desconectam dos princípios constitucionais da liberdade de expressão. Ou seja, ministros do STF estão votando contra a Constituição. Mas vamos ler a matéria. Vale a pena, isso aqui vale a pena, viu? O regime constitucional brasileiro assegura ampla liberdade de expressão e proíbe categoricamente a censura. Qualquer regulamentação das atividades de comunicação precisa respeitar esses mandamentos sob pena de ser banida do ordenamento legal. O Marco Civil da Internet, promulgado em 2014, após amplo debate da sociedade no Congresso Nacional, atende satisfatoriamente aos requisitos constitucionais. Ou seja, o Marco Civil da Internet é a lei da internet. Sabe quando o Alexandre de Moraes fala que a internet não é terra sem lei? Ele está certo. Não é terra sem lei. Tem a lei, chama Marco Civil da Internet. Em seu artigo 19, o Código determina que as plataformas que provêm serviço podem ser responsabilizadas legalmente apenas no caso de se recusarem a cumprir ordem judicial, determinando a remoção de conteúdo produzido por usuários. Nada mais coerente com a ampla garantia à expressão do que delegar decisões de banir manifestações que ainda assim deveriam ser excepcionais e criteriosas, à autoridade do poder neutro do judiciário. Poder neutro do judiciário. Eu adorei isso aqui. Cujas ordens devem estar embasadas em sólida argumentação legal e estão, em regra, sujeitas a recurso e revisão. O intérprete canônico dos códigos não terá, portanto, estranhado a argumentação do ministro André Mendonça no julgamento que discute a responsabilização de provedores. Ele foi o primeiro dos 4 do Supremo Tribunal Federal que se manifestaram até agora, também votaram Dias Toffoli, Fux e Barroso, a reconhecer a adequação do artigo 19 à Carta. Mendonça foi além ao afirmar que, à luz da Constituição, a Justiça não deveria agir para derrubar perfis inteiros das redes sociais. Mais ou menos o que o Alexandre de Moraes acabou de fazer com um menino de 17 anos, né, o João Zambelli, só porque ele é filho da Carla Zambelli. Cara, é muita loucura que está acontecendo. Como se tornou frequente em ordens de seu colega Alexandre de Moraes, que se remova a publicação específica e que fere a lei, mas é abusivo proibir seu autor de continuar a se expressar. O ministro lembrou da importância de resguardar direitos fundamentais que têm sido ignorados no país, como de partes atingidas por ordem de remoção terem acesso ao teor da acusação, para que possam se defender. Outra loucura, né? Hoje nós temos decisões de remoção de conteúdo sem a gente saber por quê. Ordens secretas emitidas sem que o acusado tenha o direito de conhecer a acusação remetem a piores práticas do absolutismo monárquico que predominou na Europa entre os séculos XVI e XVII e constituem abominação. Olha aqui. O editorial da Folha de São Paulo está dizendo que o que o Alexandre de Moraes está fazendo é uma abominação e corresponde ao absolutismo monárquico. É o rei Alexandre de Moraes.
É lamentável constatar que o juízo de bom senso e de rigorosa aderência aos princípios constitucionais expressados pelo ministro tendem a ser francamente minoritário na cúpula da justiça. A maioria do tribunal, outrora guardiã zelosa da ampla liberdade de expressão, converteu-se à heterodoxia e ao relativismo. Considerações subjetivas e meândricas sobre a mudança dos tempos e das tecnologias ganham precedência sobre a extração direta do significado dos textos legais e julgados fundamentais. Ao prevalecer a tendência dos primeiros votos, o STF também caminha para uma invasão de atribuição do Legislativo. É mais uma vez, né? A tarefa de regular a internet, aliás, já realizada em 2014, é do Congresso. Os ministros deveriam reconhecer sua limitação nesse caso. Tá bom. Acordaram, beleza. Desde 2019, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, CNN, todas essas porcarias do jornalismo brasileiro batia palmas e defendia todas as decisões de censura. Só que aí agora, quando eles estão vendo jornalistas sendo condenados a 600 anos por divulgar dados públicos, um humorista, um comediante sendo condenado a 10 anos por uma piada, um jovem de 17 anos tendo suas redes derrubadas porque a mãe é foragida da justiça. Uma outra jovem, filha do Oswaldo Eustáquio, que também teve suas redes derrubadas e conta de um banco bloqueada. Uma rede do tamanho do X sendo impedida de funcionar no Brasil. E aí ele passa a multa para a empresa vizinha que não tem nada a ver com o X. Quando tudo isso acontece, a imprensa percebe, eu acho que a gente fez besteira. A gente estava criando um monstro achando que ele ia apenas devorar os nossos inimigos, só que ele está indo para cima de todos. Essa decisão do artigo 19, ela vai impactar a própria imprensa. A imprensa hoje, ela não alcança as pessoas pelo jornal impresso ou pela TV aberta. A imprensa só alcança as pessoas pelas redes sociais. Só que a imprensa pode divulgar fatos polêmicos e as redes sociais, para se resguardar dessa nova conjuntura ditatorial que a gente vai viver, ela vai ser obrigada a apagar, deletar a imprensa das redes sociais. E sem as redes sociais, a imprensa não consegue o quê? Monetizar. Ela não consegue vender assinatura, porque ninguém, gente, vai direto no site da imprensa hoje. Ninguém. As pessoas veem as matérias da imprensa pelas redes sociais. Sem as redes sociais, a imprensa vai... Cara, a gente tentou avisar. A gente está desde 2019 falando, olha, isso não para por aqui. Essa fome autoritária da censura, ela nunca será saciada apenas com os inimigos do sistema. Ela vai se apoderar completamente do sistema e, inclusive, mastigar e cuspir fora a imprensa que fez de tudo para chegar onde nós estamos agora. Antes a gente faz o L, agora faz o M de Moraes. Foram fazer o M de Moraes e agora vão pagar caríssimo por isso.